Hello, crazy people! Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje você vai viajar comigo pelos 15 maiores países do mundo por território. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Os 15 maiores países do mundo cobrem mais da metade de todo o solo do planeta. Esses países são verdadeiros gigantes, denominando até continentes inteiros. Podem não ser os países mais ricos ou com mais pessoas, mas o tamanho de seus territórios é impressionante. E alguns desses países poderão lhe surpreender. Vem comigo. O 15º maior país do mundo é o Sudão. O tamanho do Sudão é 1,88 milhões de quilômetros quadrados. A sua população, 43,84 milhões de pessoas. A língua mais falada é o árabe e o inglês. Até 2011, o Sudão era o maior país africano, mas separou-se do Sudão do Sul, que se tornou independente. O Sudão é um país islâmico de diferentes grupos étnicos, que já sofreu com muitas guerras civis, provocando episódios de pobreza na sociedade e instabilidade no governo. Tal como no Egito, é um país famoso por ter pirâmides no seu território. O 14º maior país do mundo é a Indonésia. A Indonésia possui 1,90 milhões de quilômetros quadrados. A sua população, 273 milhões e 52 pessoas. A língua mais falada é o indonésio. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, com um povo de diversos grupos étnicos, linguísticos e religiosos divididos pelas ilhas do país. É o 4º país mais populoso do mundo. O arroz é dos grãos mais importantes do país, sendo normal ser comido até na hora do café da manhã. O 13º maior país do mundo é o México. O México possui 1,96 milhões de quilômetros quadrados. A sua população, 128,93 milhões de pessoas. A língua mais falada é o espanhol e possui muitas outras línguas indígenas. O México é o 2º país mais populoso da América Latina, com uma das melhores economias do continente latino-americano. O México tem uma grande riqueza histórica, com muitas civilizações antigas famosas, como zapotecas, maias e astecas. O 12º maior país do mundo é a Arábia Saudita. O seu tamanho, 2,14 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 34,81 milhões de pessoas. A língua mais falada na Arábia Saudita é o árabe. A Arábia Saudita é considerada um país rico por ter uma economia baseada no petróleo, sendo o maior exportador do combustível no mundo. Ainda hoje, o país é chamado de Reino da Arábia Saudita, com uma sucessão de reis no poder e, a nível político, denominado de monarquia absoluta. O 11º maior país do mundo é a República Democrática do Congo. O seu tamanho, 2,34 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 5,51 milhões de pessoas. A língua mais falada é o francês. O 2º maior país da África é rico em recursos naturais, mas é um dos mais pobres em termos econômicos. O Congo já passou por muitos processos de colonização e exploração, tendo apenas em 2006 sua primeira eleição democrática. Ainda há muitos confrontos armados pelo país. O 10º maior país do mundo é a Argélia. Seu tamanho, 2,38 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 43,85 milhões de pessoas. A língua mais falada na Argélia é o árabe. O tamanho de um território pode mudar dramaticamente de um dia para o outro. Até 2011, o Sudão era o 10º maior país do mundo. Mas nesse mesmo ano o país se dividiu e surgiu o Sudão do Sul, que diminuiu o tamanho do país. Assim, a Argélia subiu ao pódio. O 9º maior país do mundo é o Cazaquistão. Seu tamanho, 2,72 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 18,77 milhões de pessoas. A língua mais falada, russo e cazaque. Vizinho da Rússia e da China, o Cazaquistão parece bastante pequeno, mas não é.
O Cazaquistão foi anexado pela União Soviética, mas declarou independência em 1991. A língua oficial do país é o russo, mas a língua nativa mais falada é o cazaque. O oitavo maior país do mundo é a Argentina, com 2,78 milhões de quilômetros quadrados e a sua população, 45,2 milhões de habitantes. A língua mais falada, o espanhol. Nessa disputa, o Brasil ganha da Argentina. Mesmo assim, a Argentina é uma força a se levar em conta. A economia da Argentina já foi uma das mais fortes da América Latina. Está na Argentina a cidade mais ao sul do mundo, Ushuaia. O sétimo maior país do mundo é a Índia. O seu tamanho, 3,28 milhões de quilômetros quadrados. A sua população, 1,38 bilhão de pessoas. A língua mais falada é o hindi. A Índia é um país muito diverso. Cada região tem a sua cultura e sua língua, mas o hindi é usado como língua comum. Um relatório das Nações Unidas, a ONU, prevê que até 2027 a Índia será o país com maior população do mundo, ultrapassando a China. O sexto maior país do mundo é a Austrália. Seu tamanho, 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 25,50 milhões de habitantes. A língua mais falada é o inglês. Terra de cangurus, coalas e todo tipo de animais estranhos e mortíferos, a Austrália ocupa um continente inteiro. Além do continente, várias ilhas nos oceanos Índico e Pacífico pertencem à Austrália. Apesar de ser independente, o país ainda reconhece a Rainha da Inglaterra como sua rainha. O quinto maior país do mundo é o Brasil. O seu tamanho, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 213 milhões de habitantes. A língua mais falada, o português. O Brasil não é só praia. Gigante pela própria natureza, o Brasil é o maior país da América do Sul. Graças aos mais de 200 milhões de habitantes, o português é uma das línguas mais faladas do mundo. Aqui vai uma curiosidade. O terceiro e quarto lugar ficam divididos entre a China e os Estados Unidos. A China tem cerca de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. A sua população, 1,43 bilhão de pessoas, o mais populoso do mundo. A língua mais falada na China é o chinês mandarim. Já os Estados Unidos têm cerca de 9,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 329 milhões de habitantes. A língua mais falada é o inglês. A medição de um território é mais complicada do que parece. A China ocupa mais solo, mas tem alguns territórios que disputam independência, como a ilha de Taiwan. Assim, o tamanho real da China é difícil de determinar. Além disso, se contarmos o espaço marítimo que pertence a cada um, os Estados Unidos da América são um pouco maiores. Por isso, os dois estão mais ou menos empatados. O segundo maior país do mundo em território é o Canadá. Seu tamanho, 9,98 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 38 milhões de habitantes. A língua mais falada é o inglês. O Canadá não é tão conhecido como os Estados Unidos, mas é maior. Não há falta de espaço no Canadá. Algumas das celebridades canadenses mais conhecidas são o Justin Bieber e a Avril Lavigne. E a nossa viagem termina agora. Chegamos ao maior país do mundo, a Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Sua população, 145,8 milhões de habitantes. A língua mais falada, o russo. A Rússia é de longe o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, tem quase o dobro do tamanho do país em segundo lugar. Uma grande parte da Ásia e da Europa pertencem à Rússia. E você conheceu comigo os 15 maiores países do mundo por território. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Se você gostou, deixe o seu like e um comentário. Muito obrigado, thank you very much. Fui!